empresário. Guilherme, seja bem-vindo, obrigado por aceitar meu convite. Então, por favor, diz para o pessoal quem é você, onde você mora, o que a sua empresa faz, quantos anos você tem e assim por diante. Na verdade, primeiramente dizer que é uma honra estar aqui contigo, uma honra estar aqui no seu canal. Bem como o Ivan já disse, eu sou o Guilherme, eu tenho 24 anos, eu tenho uma empresa de construção de marca, formatação de modelo de negócio e expansão para franquias. Eu estou à frente dessa empresa há 3 anos aproximadamente e a gente está sediada aqui na cidade de Salto. Temos alguns cases de sucesso espalhados pelo estado e até mesmo pelo país e basicamente é isso. Então, pessoal, se você depois eu deixo os dados da empresa do Guilherme, né, o WhatsApp dele, as redes sociais, que de repente você diz, eu não sei o que é formação de marca, o que é isso que ele falou. Aí você pode visitar, né, por reciprocidade, visita o perfil dele no Instagram, visita o site da empresa se ele tiver, fala com ele pelo WhatsApp, deixa no comentário, Guilherme, eu gostei, eu não gostei, fiquei com tal dúvida. Durante esses próximos dias, eu e ele vamos olhar os comentários e vamos responder vocês também, tá? Mas por reciprocidade, se você gostar do papo, visite as redes sociais dele, dá um retorno para ele, vai lá, curte. Eu te vi lá no vídeo com o Ivan Maia, entendeu? É gostoso quando a gente tem essa reciprocidade. Então vamos lá, eu vou pegar 2 das perguntas que vocês mandaram para mim e vou pedir que ele responda, tá? Para não ficar só a minha ótica. E assim a gente bate um papo gostoso aqui, tá? Então, o Guilherme, a primeira pergunta, o pessoal fez: quais são as principais características de um empreendedor? Então, Ivan, na verdade é o seguinte, até na minha visão, seria, acredito que muito cômodo chegar aqui e falar, empreendedor é aquela pessoa que não tem medo de arriscar, que a vontade de vencer é bem maior que a vontade de prosperar, de ganhar. Só que eu vejo por outra ótica. Na verdade é o seguinte, eu acredito que para um empreendedor, principalmente hoje, no país que estamos, ele tem que ter um grande coeficiente de adaptabilidade, que é justamente essa questão de conseguir se adaptar aos diferentes impostos, diferentes mercados, diferentes imprevisibilidades que acontecem, né, aqui no nosso país e aqui no nosso mercado. E outro ponto que eu acho principal e fundamental é justamente a questão de planejamento. Um bom empreendedor, principalmente aqui no nosso país, tem que ter um bom planejamento na empresa, um bom planejamento pessoal. Então eu acredito que realmente esses são os dois principais As duas principais características do empreendedor. Exato. Então deixa eu ver se eu entendi. Então a primeira é a capacidade de se adaptar. Exato. Né? Se adaptar, dá um exemplo, por exemplo, se adaptar aqui, para que o pessoal entenda. Tivemos um grande imprevisto que aconteceu anos atrás com uma pandemia, onde vários vendedores tiveram que se reinventar a toque de caixa em questão de semanas. Então, eu costumo dizer aqui para os meus clientes que o primeiro mês de pandemia foi onde deu a maior peneirada aqui nos empreendedores, onde as pessoas que não estavam preparadas para a adaptação, não tinham um certo planejamento, foram onde elas já se perderam. Então, ou seja, pessoal, lembrando também que quando a gente fala se adaptar, nós estamos falando de ter gordura no caixa também, né? Você sabe que a maioria dos empresários que faliram de 2020 para cá, depois de toda essa sacaneada que houve aí, lockdown, 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 você já sabe, não precisa falar nada, né? Sacanagem em cima de sacanagem. Então o que aconteceu? Muita gente quebrou, não porque não era adaptável, até era adaptável, mas gastava tudo que ganhava e não tem nada no caixa quando vem qualquer coisa diferente. Não é que a pessoa nem se adapte, eu sou adaptável, sim, mas tem que ser adaptável e saber ter um pouco de dinheiro também, né? E o que o Guilherme falou é muito certo também, porque se adaptar ao novo mercado. Imagina o seguinte, olha, tem muita gente que a cabeça, não sei se você encontra gente assim, empresário inclusive, que a cabeça dele é quadrada. Então veja bem, ele jogou tênis a vida inteira. Então ele tem a raquete, a roupinha branca e o tênis. E aí muda. Agora o povo está jogando futebol e ele insiste em entrar no campo com a roupinha branca, com a raquete. E a gente fala, viu, o jogo mudou, não é mais esse daí, entende? Então, você tem que se adaptar. Então, essa é a primeira característica, é a capacidade de se adaptar ao mercado, ao que está acontecendo. Não adianta você querer vender computador quando está todo mundo comprando bicicleta. Você até pode vender um aqui, outro ali, mas dificilmente você vai sobreviver. E a segunda característica, qual foi? Planejamento. Então dá um exemplo de planejamento que você já viu alguma empresa ou alguém que você conhece que não fez
e um exemplo de alguém que fez, e a diferença entre os dois. Porque assim dá para o pessoal, quando a gente fala planejamento, às vezes a pessoa, planejamento do quê? Né? Então 2 exemplos sempre ajudam. Né? O que eu vejo primeiro, antes de começar nesse sentido, é justamente separar o empreendedor, a pessoa física dele e a pessoa jurídica dele. Nos 2 âmbitos ele tem que ter um certo planejamento, tanto nas questões pessoais e nas questões empresariais. Ou seja, nas questões pessoais ele tem que ter, além do planejamento financeiro, que basicamente é o que você mesmo pontuou anteriormente, Ivan, é justamente a questão de planejamento pessoal, aonde ele quer chegar, quais são as metas, quais são os objetivos dele como pessoa, dele como pai de família, dele como marido, esposo e tal. E também as questões do planejamento dele empresarial, ou seja, aonde ele quer chegar com a marca dele, aonde ele quer chegar com a empresa dele, ele quer se tornar uma referência, ele quer se tornar de repente a melhor negócio no segmento dentro da cidade, dentro do estado, dentro da região. Então é isso que ele tem que ter muito bem planejado. Como é que nós fazemos aqui? Eu tenho clientes que eu entrei trabalhando, já tinha um ótimo planejamento, perfeito, e um que não tinha um planejamento muito bem desenvolvido. E o que aconteceu? A pessoa que tem um planejamento muito bem feito, sabe exatamente onde quer chegar, sabe exatamente como chegar, basicamente a gente traça as estratégias, a gente já tem um trabalho muito mais tranquilo, no qual a gente só tem que se adaptar às variações do mercado e também, de repente, se adaptar justamente à questão de, prestar talvez um serviço a mais ou tirar um serviço, justamente a questão da bicicleta, do computador que você tinha dito. Isso é questão do cara que está muito bem planejado, ou seja, ele consegue não se planejar só financeiramente, mas planejar como ele pretende servir o cliente, como ele pretende ser visto no meio que ele está, no mercado que ele está. Então é um planejamento geral mesmo dele. Já o cara que não tem planejado, ele é justamente assim, ele não é adaptável, mas ele muitas vezes ele fica patinando tanto, fazendo de tudo um pouco, no qual ele não prospera e trabalha mais que todo mundo, entendeu? Então justamente assim, eu pego aquele cliente que não planejou, não sabe onde quer chegar, e daí ele já conseguiu um certo patrimônio e tal, aí que a gente chega uma pandemia, perde tudo que ele conquistou com um suor dobrado por conta da falta de planejamento, e daí ele perde tudo que ele conquistou justamente por conta da pandemia, lockdown e tal. E aí é essa grande diferença da falta de planejamento, tanto no modelo empresarial quanto no modelo pessoal. Tá vendo, pessoal? Aí o empresário jovem, muitas vezes você que está me assistindo aí, tem muito público jovem que me segue, e a pessoa fala, eu sou muito jovem para empreender. Olha, não é jovem, não tem, caso você não saiba, tem crianças de 12 anos de idade aí empreendendo, investindo, certo? Então não há idade, assim como você que está me assistindo, às vezes vários de vocês me escrevem e dizem assim, agora é tarde, eu tenho 60 anos. Eu falo, tarde? Mas eu também tenho 60 anos. Está faltando hoje, exatamente, está faltando 10 dias para eu completar 60 anos. Está dizendo que acabou, que é tarde para mim? Não, não é tarde não. A vida está começando agora, eu sou um adolescente ainda, dá para fazer muita coisa. E você que está nos assistindo, seja você muito jovem, ou seja você daqueles que já se acham mais velhos, porque passaram muito velhos, porque passaram dos 60, eu quero dizer que não. Não há limites para o que você pode fazer. Os únicos limites que você tem são aqueles que você tem aqui e aqui, certo? Então, mas eu não sei fazer um planejamento, eu estava escutando o Guilherme falar agora, eu não sei fazer planejamento. Escreva nos comentários, Guilherme, minha empresa é assim, assim, assado e tal. Você conhece alguém que pode me ajudar a fazer esse planejamento? Porque tem várias maneiras, gente. Eu já sei, é por isso que ele está falando, ele quer que contrate o Guilherme. Não, meu filho, abra sua cabeça. Ninguém está falando nada disso, só tem várias maneiras de você ser ajudado. Quando existe um princípio, uma lei que diz assim, se você não pedir, pedir é o primeiro passo para receber. Então você pode escrever nos comentários, Guilherme, você pode me dar uma sugestão de planejamento? Ele vai dizer, olha, minha empresa não faz isso, mas olha, eu vou te indicar alguém que pode te ajudar. Você pode comprar uma aula de alguém, você pode comprar uma mentoria de 1 hora com alguém. Veja, você precisa querer. A gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente é obrigado a perguntar o que a gente não sabe. Existem 2 maneiras de aprender. Os orientadores, mentores, e os erros. Só que os erros são sabedoria com dor. Porque você erra, aí tem aqueles imbecis que falam, mas a gente precisa errar para aprender, né? Precisa errar para aprender? Quem que fala um negócio desse? O erro custa caro.
Você pode aprender antes de errar, aprender para não errar, conversando com gente melhor do que você, trocando ideias, assistindo a vídeos como esse. E mais uma vez eu digo, vou deixar os dados do Guilherme todos aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Escreve para ele, conversa, pergunta, escreve aqui debaixo dos comentários à vontade. Olha, eu gostei disso, eu fiquei na dúvida, olha, como é que eu posso fazer? Porém, pessoal, lembra o seguinte, ó, quando você vai fazer uma pergunta que você quer uma resposta específica, então faça uma pergunta específica. Tem gente que escreve assim, ai, me ajuda, por favor. Sim, ajudar como criatura. Então diga, olha, eu tenho uma empresa, eu estou começando agora, eu estou com dificuldade nessa área, naquela. A pergunta específica, ela gerará uma resposta específica. Nós estamos aqui para te ajudar. Daqui uns 2 dias, eu vou convidar o Guilherme de novo para a gente falar sobre uma outra coisa. Você vê, essa linha de vídeo está começando agora, fica de olho aí. Agora eu quero te pedir que você escreva, vamos lembrar, né? Ó, dedinho para cima ou dedinho para baixo, qualquer coisa. Você fazendo ambas as coisas, você ajuda o canal. Se você quiser me ajudar a continuar produzindo conteúdo gratuito para você, certo? Segunda coisa, compartilha com um monte de gente que pode estar precisando disso. O YouTube não mostra para as pessoas. A gente depende de você. Em terceiro lugar, deixa nos comentários. Gostou da figura do Gustavo? Entendeu o que ele falou? Ficou com alguma dúvida? Essa reciprocidade, pessoal, é que é o verdadeiro pagamento da gente, entendeu? É a gente fazer um trabalho desse gratuito e saber que ele está sendo útil para alguém. Então imagine que, você que tem filhos, imagine que o Guilherme fosse seu filho. Como que você gostaria que as pessoas escrevessem para ele? Imagine que você estivesse sentado aqui, como você pode estar um dia. Você gostaria que as pessoas dissessem, olha, eu gostei, eu não gostei, eu concordo, não concordo. Isso é muito bacana, né? Então peça. Se o Gustavo aceitar, eu vou convidar ele daqui uns 2 dias e eu ponho um outro vídeo com ele aqui. Aí você escreve aí para ele saber que ele foi útil em alguma coisa também. Palavras finais, Gustavo, uma mensagem especificamente agora para os jovens empreendedores. Guilherme. Na verdade... O que eu falei? O que eu falei? Gustavo, perdão, pessoal. A gente conhece tanta gente, né? Eu estou ferindo um princípio básico aqui, mas beleza. Imagina, aí na verdade eu estou até acostumado. Meu irmão, ele é muito parecido comigo, ele chama Gustavo. Então não é a primeira pessoa e basicamente quase... Ainda bem que o meu chefe estava aqui, ó. Meu chefe está aqui atrás, ó. Ainda bem que ele estava, que ele já me torceu a orelha aqui. Então, na verdade, as considerações finais são justamente essas, que na verdade a questão do planejamento e da adaptabilidade, na minha opinião, na minha visão, e vai muito de encontro da maneira que eu trabalho com meus clientes, é justamente a maior característica que o empreendedor tem que ter, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida empresarial. Pessoal, tá vendo? Vocês costumam falar que eu falo rápido? Encontrei alguém que fala mais rápido que eu. O rapaz é uma metralhadora verbal, uma maquininha de falar rápido. Isso é bom pra vocês pararem de reclamar de mim, tá vendo? Vocês reclamam que eu falo, o senhor fala igual uma metralhadora. Achei alguém que fala mais rápido que eu. Pessoal, obrigado por assistir. A gente se vê em breve aqui. Fica de olho que nós vamos continuar respondendo várias perguntas aí. Vou trazer outros convidados também. Longos dias e belas noites para você. Bons negócios. Que 2022 seja o ano que você vai fazer mais sucesso até hoje. Tchau, tchau.